Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio Araújo, trabalho aqui na Empíricos na área de fundos imobiliários e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do panorama do mercado imobiliário especificamente, né? Bom, teve muita questão envolvendo home office, shoppings paralisados, a própria logística aumentando bastante no Brasil. Então, o mercado de fundos imobiliários ele é diretamente impactado. E para quem não conhece muito sobre fundos imobiliários, assim, basicamente é uma espécie de veículo para você ter uma exposição em imóveis na bolsa, né? E a ideia é, quando você investe em um fundo imobiliário, você se torna um cotista e tem direito a receber os proventos mensais que os fundos imobiliários distribuem, né? É uma boa alternativa de renda, mas também pode gerar um ganho de capital a depender da estratégia do fundo. E no caso desse contexto histórico, que é bom falar antes de trazer para o panorama, vamos falar sobre 2020, que foi um ano aí crucial para o mercado financeiro e os fundos imobiliários se encaixam também nesse panorama, né? No caso do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa, ele terminou o ano abaixo, 2 dígitos negativos, né? No caso foi uma queda de 10%, e ele não acompanhou fielmente, por exemplo, o Ibovespa, que após a crise teve essa arrancada ali, que até terminou o ano no positivo, nem que seja só um pouquinho, né? No caso dos fundos imobiliários, teve um contexto diferente, e eu vou explicar mais ou menos agora por que isso aconteceu, ao lado do panorama. Eu já vou fazer uma espécie de passado e futuro ao mesmo tempo, vamos ver se vai dar certo. No caso do IFIX, ele é muito concentrado em 4 setores, né, que vão aparecer aqui na minha tela. Primeiro são as lojas corporativas, aí são os escritórios, que a gente vai falar daqui a pouco. Segundo, os shoppings, também muito impactados pela pandemia. Terceiro, os fundos de papéis, que são aqueles títulos privados atrelados a imóveis. Então são fundos que compram CRIs mais especificamente, às vezes tem alguma LCI, algum outro tipo de título, mas na maioria das vezes são CRIs. E por último, também tem os fundos de galpão, que foram os mais beneficiados, vamos dizer assim, no setor durante o período. Começando sobre o melhor, que é o galpão, a gente sabe do gap de infraestrutura que existe no país e a pandemia veio para acelerar, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né? Primeiro por conta das empresas de e-commerce, acho que foram as mais, vamos dizer, os maiores impulsos vieram delas para fazer esse crescimento na parte dos galpões, e muitas delas, Magazine, Mercado Livre, viraram locatárias de fundos imobiliários por conta dessa necessidade de ampliar a parcela de e-commerce, toda a cobertura durante o Brasil. Além disso, outras empresas precisaram adaptar a sua operação para conseguir entregar, talvez exportar, porque o câmbio ainda está muito favorável para exportação, então a parte logística é importantíssima nessa questão de produzir aqui internamente e levar para o porto, né? E nesse sentido, os galpões têm uma demanda muito boa. Hoje eles são talvez os fundos mais estáveis, vamos dizer assim, com rendimentos mais estáveis da Bolsa, o que é bem engraçado porque, na verdade, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, era outra dinâmica, porque o ciclo dos galpões sempre foi muito curto. Então não era, na verdade, um setor muito bom de se ficar quando você só quer renda especificamente. Era legal você estar posicionado em outros setores, mas hoje é uma dinâmica totalmente diferente. A gente gosta bastante de galpões para esse sentido de renda e também de ter uma estabilidade no curto prazo, né? Falando de novo sobre os papéis, os quais eu falei que investem em títulos privados atrelados aos imóveis, eles tiveram uma performance basicamente estável, um pouco abaixo também em 2020, por conta do primeiro semestre, que impactou muito o mercado de capitais, e vimos uma recuperação ao final do ano, puxado primeiro pela essa parcela residencial, que muitos dos títulos privados são indexados a imóveis residenciais, a conjuntos residenciais. Isso tem sido muito forte no Brasil nesses últimos meses por conta da taxa de juros lá embaixo, consequentemente o financiamento imobiliário lá embaixo, né? Então, nesse sentido, combinado a indexação dos papéis, que sempre protege em relação a altas inflacionárias ou até altas da taxa de juros, eles são bons veículos estratégicos e mostraram isso nos últimos meses do ano passado e devem continuar mostrando. A gente gosta um pouco de fundos de papéis, mais para balanceamento de carteira, mas esse posicionamento estratégico eu acho super válido e tem que ter no portfólio, tá? A terceira classe, aí a gente entra mais no lado mais polêmico da coisa, que que é a questão das lajes corporativas, dos escritórios, que são impactados hoje
pelo home office, né? Com a pandemia, pouca gente, parte da população foi para trabalho remoto, está trabalhando de casa e não vai mais para o escritório. Aí existe uma grande ameaça no mercado, se as empresas continuarão pagando os mesmos aluguéis, ocuparão a mesma área locada que estão hoje, porque ao que parece o home office veio para ficar, né? Muita gente falando do modelo híbrido, no qual o trabalhador vai 2 a 3 vezes para o trabalho e 2 ou 3 dias fica em casa. Isso implica numa redução de custos para a empresa e possivelmente pode impactar na negociação dos novos contratos para os inquilinos e em relação aos empreendimentos, né? Como o fundo imobiliário tem muitos fundos imobiliários de laje, essa parcela é muito influente no IFIX e, consequentemente, no mercado inteiro. Qual é a nossa opinião em relação a isso? A gente ainda não enxergou um movimento concreto de desocupação ou redução de preços por conta do home office exclusivamente. Acho que tem uma parcela aqui de crise financeira que tem um impacto maior na questão das lajes do que o home office em si. De qualquer forma, a gente vai precisar trazer um critério maior na seleção dos ativos, entendeu? Não dá para ficar só com as mesmas lajes de sempre, em uma diversificação muito grande geográfica, porque alguns dos prédios vão sofrer e a gente já vê um alongamento do ciclo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que os preços vão demorar mais para voltar, os aluguéis vão demorar mais para subir de qualquer forma, pela crise e pelo home office. Então, nesse sentido, a gente precisa concentrar melhor a nossa análise e de ser mais rigoroso na hora de escolher uma laje corporativa, até porque é nesse setor que a gente vê um ganho de capital mais interessante. Tem fundos muito descontados hoje na indústria e talvez eles não sejam tão impactados quanto o mercado pensa ou quanto o consenso está pensando hoje. E por fim, a gente tem a parte dos shoppings, né, que também foram muito impactados, principalmente pela paralisação, né? Até agora em São Paulo a gente ainda está com essa dúvida de em que horário o shopping fecha, né? Em que horário o shopping abre, a gente não tem muito isso na cabeça. Uma hora fecha 100%, outra hora abre 50%, então isso impacta os rendimentos do shopping e, consequentemente, o cotista do fundo imobiliário de shoppings também não recebe seus proventos, né? Na nossa visão, o caso dos shoppings ele tem ameaças também, assim como a questão do home office, tá? O próprio home office impacta os shoppings porque as praças de alimentações elas são dependentes também do trabalhador que vai almoçar no shopping, então tem esse paralelo que dá para fazer. Isso tem um impacto. Além disso, o e-commerce veio como um competidor ou até como um substituto das compras no shopping. Então tem algumas ameaças. Só que assim, a gente tem que lembrar um pouquinho do contexto que o shopping é vivido aqui no Brasil, né? O shopping é uma opção de lazer também, né? Muita gente vai passear no shopping de sábado, de domingo. Isso não deve parar. A gente tem um contexto de vacina que isso vai demorar um tempinho, então essa parte do lazer vai demorar para voltar. Mas os shoppings também são boas alternativas aí para esse call de recuperação. Nem todos estão muito descontados, a gente vê até uma retomada de alguns fundos imobiliários no final do ano passado. De qualquer forma, também estão na nossa carteira, recomendada ali na série Renda Imobiliária, cujo QR Code está aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, entender um pouco mais sobre qual é o nosso pensamento e quais são as nossas preferências exatas para o setor, né? Bom, e para finalizar, assim, num contexto geral, o que a gente espera para o mercado é um ano de otimismo, sabe? É um ano construtivo para o mercado de fundos imobiliários. Acho que assim, se você olhar no gráfico aqui na nossa tela, você vai ver que apesar do ano difícil, um ano desafiador que foi 2020, o número de investidores ali de fundos imobiliários com posição em custódia subiu quase 80% em um ano, né? Comparado a 2019. Então é um crescimento relevante. Além disso, o volume de ofertas aumentou. A gente tem um mercado mais maduro e com isso a gente acha que os fundos imobiliários estão bem preparados aí para capturar, vamos dizer, um âmbito de retomada que a gente está esperando aí para 2021, 2022. E para pegar isso, acho que a gente tem que estar bem informado e escolher as melhores preferências para o setor. Bom, pessoal, então é isso. Eu vim aqui falar um pouquinho do mercado imobiliário, nosso panorama. Se você gostou, por favor, dá um like, se inscreve no nosso canal. Se você tem uma opinião diferente ou quer ver novos conteúdos sobre o mercado imobiliário, por favor, comenta aqui embaixo. Acho sempre legal ter uma interação. E no geral seria isso. Um abraço e até a próxima.